Em toda conversa moderna sobre sobrevivência, bug-out bags e kits táticos, o isqueiro deve parecer reinar absoluto. Barato, leve, acenda com um clique. Mas há um detalhe que quase ninguém considera. Quando tudo está molhado, o vento corta o rosto e o frio entorpece os dedos. Esse pequeno gadget de plástico muitas vezes te abandona. Já um método de queimar fogo com mais de 1000 anos, usado por guerreiros que cruzavam mares gelados em cascos de madeira, continua funcionando como se foi projetado para falhas modernas. Os acendedores vikings. Enquanto hoje a gente confia em gás pressurizado, engrenagens frágeis e pedrinhas sintéticas, os nórdicos trabalharam com algo brutalmente simples: pedra, metal e um pedaço de tecido que, à primeira vista, parece inútil. Só que quando você entende a ciência por trás desse trio, pederneira, aço carbono e isca de alta sensibilidade, percebe por que, em certas condições, o acendedor viking é mais confiável do que o melhor isqueiro que você pode comprar. Neste vídeo, você vai ver exatamente por que um acendedor viking continua produzindo faíscas quando o isqueiro falha, como a química das faíscas metálicas supera o conforto do clique, e como você pode replicar, passo a passo, o sistema que mantinha homens encarcados, exaustos e congelados vivos em viagens de risco absurdo. Vamos sair do mito romântico do guerreiro nórdico e entrar no que realmente importa para quem é sobrevivencialista, prepper ou vive fora da rede: confiabilidade sob pressão. Imagine o cenário: um grupo de homens espremidos num navio de casco aberto, navegando por mares frios, roupa de lã pesada encharcada, vento constante, chuva fina, nenhuma lona sintética, nenhum isqueiro bique, nenhum fósforo impermeável. E ainda assim, eles podem acender fogo em praias lamacentas, enseadas rochosas ou em cabanas molhadas de madeira. Eles tinham algo que hoje a gente quase trata como curiosidade de museu: um estojo com pederneira, uma peça de aço carbono forjado e uma isca preparada, cogumelo sinca, amadou, fibras vegetais carbonizadas ou tecido transformado em carvão. O contraste é direto. O isqueiro moderno depende de gás e de um mecanismo delicado. O acendedor viking depende de processos físicos e químicos que não importam se você estiver a 5 degrees, com vento lateral e mãos trêmulas. Enquanto o plástico racha, o gás escapa, a rodinha emperra, o aço continua aço e a pedra continua pedra. Mas entender por que esses acendedores funcionam tão bem é o que torna essa técnica tão poderosa até hoje. Vamos mergulhar na ciência por trás disso. O método viking funciona porque explora algo que a maioria das pessoas nunca para pensar. Nem toda faísca é igual. As faíscas de um isqueiro comumente vêm de uma liga chamada ferrocério, que gera fagulhas finas quando raspada pela rodinha. Já o acendedor viking clássico usa outro princípio: microlascas incandescentes de aço carbono, arrancadas violentamente quando ele é golpeado contra uma pedra muito dura, normalmente sílex, pederneira. Quando o aço carbono é batido de forma correta contra a pederneira, pequenos fragmentos microscópicos de metal são arrancados com tanta energia que se oxidam instantaneamente no ar. Essa oxidação rápida é uma ocorrência exotérmica, libera calor. O resultado são minúsculas partículas de metal aquecidas a temperaturas que podem ultrapassar 800.000 degrees, suficientes para inflamar uma isca de alta sensibilidade, mesmo em ambientes frios ou úmidos. O termo técnico que aparece em manuais históricos e estudos modernos é faísca pirofórica, uma partícula que, ao se oxidar, gera luz e calor intensos. Camada 1 da explicação é simples: a pedra quebra pontinhas do aço. Essas pontinhas esquentam tanto que acenderam o material certo. Camada 2 entra na mecânica. O segredo não é tipo de aço. Os acendedores vikings eram forjados com aço de alto teor de carbono, não com ferro puro.
Mais carbono significa que o metal é mais duro e mais frágil em microescala, perfeito para soltar lascas finíssimas quando golpeado. Essas lascas, por serem minúsculas, têm enorme área de contato com o oxigênio. Mais contato, mais oxidação, mais calor concentrado em cada ponto. O resultado é uma chuva curta de faíscas pequenas, densas e quentes. Camada 3. Por que isso é importante? Porque, ao contrário do isqueiro, você não depende de gás. O que queima não é combustível armazenado num reservatório, e sim o próprio metal arrancado na hora. Enquanto houver aço e pedra, há faísca. Um isqueiro pode estar cheio de gás e ainda assim falhar se o mecanismo travar, se o gás escapar em baixa pressão, se congelar ou se o fluido saturar a roda. Já o conjunto aço-boas-pederneira é puramente mecânico. A ciência da isca também é crítica. Vikings e povos pós-vikings que herdaram a técnica usavam materiais com estrutura fibrosa e capacidade de formar carvão de baixa densidade. O famoso cogumelo iesca, fomes fomentários, fibras de linho, algodão ou estopa de cânhamo carbonizados. Quando você aquece esses materiais na ausência de oxigênio, num processo parecido com o de carvão, cria uma matriz de carbono poroso que pega a brasa com uma quantidade mínima de energia. Uma única faísca metálica bem colocada se agarrar fibras e começa a crescer em uma brasa densa e estável. Agora compare isso com um isqueiro a gás. Ele entrega chamas grandes e imediatas, mas a fonte é um jato de gás inflamável que, se o vento levar, simplesmente se desliga. A chama é alta, mas vulnerável. Já a brasa criada pelo sistema Viking não é visível, não faz show, mas é teimosamente resistente ao vento moderado e frio. Ela vive dentro das fibras, alimentada pelo oxigênio que atravessa uma estrutura porosa. É uma diferença entre um show de faíscas e uma brasa que não aceita morrer fácil. E aqui entra um ponto que quase ninguém percebe. Em ambiente muito úmido ou frio, a chama do isqueiro é enganosa. Ela pode até aparecer, mas não consegue transferir calor suficiente para um combustível molhado antes de se desligar. A brasa na iesca, por outro lado, pode ser soprada, alimentada e costurada para dentro de um ninho de graves finos, arrancando um fogo real onde o isqueiro só entrega frustração. Mas teoria sozinha não acende a fogueira. O que realmente mostra a força desse método é ver como ele foi usado, na prática, por pessoas que dependiam dele para não congelar. Pense nos vikings nas travessias do Atlântico Norte ou nas costas da Escandinávia. Não havia climas perfeitos para acender fogos. O cenário padrão era vento úmido, chuva intermitente, neve derretida, madeira encharcada. Relatos de reconstituições históricas e experimentos destruídos modernos mostram que conjuntos de pederneira e aço, quando combinados com sim bem preparados, continuam operando de forma confiável mesmo depois de terem sido molhados. Basta secar rapidamente a superfície da isca ou carregar tudo num estojo de couro ou metal relativamente protegido. Na prática, o acendedor Viking não era um gadget romântico. Era equipamento crítico. Imagine um pequeno grupo atraindo em uma praia rochosa após horas de remo no frio. Mãos entorpecidas, músculos trêmulos, respiração pesada. Eles não tinham tempo para lutar com palitos de fósforo. O kit vinha num estojo, um pedaço curvo de aço de alto carbono, uma pedra dura e afiada e um rolo de iesca. Bastava apoiar a isca sobre a borda da pedra e bater o aço, deixando as faíscas ricochetearem para dentro da fibra. Em segundos, uma faísca se agarrava. Depois disso, era só proteger a brasa com as mãos, soprar devagar e inserir num ninho de graves finíssimos, casca de bétula, fibras de madeira seca dentro de troncos, palha, musgo seco. Séculos depois, em contextos de guerra e exploração, esse mesmo princípio foi reaproveitado. Exploradores polares, caçadores e os mesmos soldados em frentes frias, que tinham acesso limitado a fósforos, carregavam kits de pederneira e aço como redundância.
É um padrão recorrente em diários de viagem do século XIX. Fósforos para o dia a dia, pederneira para quando tudo dava errado. Interessante notar como diferentes culturas adaptaram a mesma ideia. Povos germânicos e escravos usavam variantes de aço e pedra, muitas vezes com tipos diferentes de isca vegetal carbonizada. Em regiões mais frias e úmidas, a prioridade era sempre a mesma: maximizar a confiabilidade. Enquanto isso, já havia tecnologias mais modernas surgindo, fósforos químicos, isqueiros primitivos, mas quem vivia longe de cidades e suprimentos caros mantinha o método de faísca sobre sim, como plano A, ou no mínimo, plano B, que nunca falhou. Esse é o ponto que muitos sobreviventes de hoje redescobrem. Não é sobre nostalgia ou romantizar vikings. É sobre ter um sistema de fogo que não depende da cadeia de suprimentos, não tem dados de validade e continua funcionando mesmo depois de chuva, neve e queda no barro. Agora que você viu como essa técnica atravessou séculos de uso real, de navios vikings a exploradores e camponeses, a pergunta é: como você pode aplicar isso no século XXI como o que tem à mão? Você pode montar hoje um acendedor viking funcional. Na prática, um conjunto de pederneira e aço com sim preparado, usando materiais simples, atuais e relativamente fáceis de encontrar. Vamos dividir em 3 partes: o aço, a pedra e a isca. Para o aço, o ideal é uma peça de aço carbono de alto teor, não inox. Facas de aço carbono, limas antigas, molas de carro ou ferramentas de corte antigo são excelentes fontes. Muitas artes de bushcraft forjam uma barra curva, fácil de segurar com 3 dedos. Para uso prático, porém, você pode começar com a parte lateral de uma lima velha, lixada para remover dentes afiados, desde que ela seja de aço carbono. A pedra deve ser dura e com arestas vivas. O sílex é o clássico, mas nem todo mundo tem acesso a ele. Quartzo, sílex, obsidiana e certas rochas sedimentares muito densas também produzem faíscas aceitáveis. O teste é simples: segurar o aço e bater na pedra. Se você vê pequenas fagulhas amarelas, não está no caminho certo. A isca é o coração do sistema. Você precisa de um material que pegue brasa com uma faísca minúscula. Sustente essa brasa. Permita que você faça crescer soprando. Você pode usar tecido de algodão 100% transformado em charpano, tecido carbonizado, fibra de linho ou cânhamo carbonizada, amadou do cogumelo iesca, se descobrir, identificar e se preparar. Para o uso moderno, o caminho mais fácil é o char fabric. Você pega pedaços de algodão puro, camiseta velha sem elastano, jeans 100% algodão, pano de prato grosso e coloca dentro de uma lata metálica com tampa, fazendo um pequeno furo no topo. Essa lata vai ao fogo. O tecido será aquecido na ausência quase completa de oxigênio. Fumaça sairá pelo pequeno furo. Quando essa fumaça praticamente cessar, você retira a lata do fogo e deixa resfriado. Ao abrir, o tecido terá virado um carvão flexível e preto. Isso é pano de carvão. Agora o passo a passo de uso. Comece separando um pedaço pequeno de pano e apoiando-o na borda viva da pedra. Segure o aço com a outra mão. O movimento correto não é bater com toda a força, mas raspar o aço sobre a quina da pedra num ângulo entre 31 e 45 graus, de forma que os fragmentos de metal arrancados voem para cima, em direção à isca. Com algumas tentativas, uma faísca incandescente fica presa no pano carbonizado. Você verá um ponto laranja crescendo lentamente. Em seguida, coloque esse pano de carvão agora em brasa dentro de um ninho de isca seca. Fibras de madeira, capim seco, casca de árvore, palha fina. Feche o ninho ao redor da brasa como se segurasse um pequeno ovo de fogo e comece a soprar, firme, sem desespero, aumentando o fluxo de ar aos poucos. O calor da brasa se espalhará pelos materiais secos. Em segundos, o ninho entra em combustão aberta. Segurança.
Utilize sempre o acendedor em local ventilado e com área de contenção para o fogo, chão de terra, pedra, fogareiro. Evite muito perto de líquidos inflamáveis ou dentro de estruturas com muita matéria seca ao redor. Mesmo sendo uma faísca pequena, o objetivo é criar fogo real, e fogo real não perdoa descuido. Legalmente, esteja atento às restrições de fogueiras em áreas naturais, parques, unidades de conservação. A técnica é histórica, mas a responsabilidade é sua. Cenários modernos de uso. Em um acampamento com chuva prolongada, quando os fósforos perdidos, o revestimento e o isqueiro estão fracos. Em situações off-grid, onde você quer economizar isqueiros e fósforos para emergências, usando o kit de pederneira como rotina. Em treinamentos de sobrevivência, para entender de verdade como o fogo nasce. Não como mágica de botão, mas como processo. E o melhor, se você tiver ferramentas modernas, pode tunar o método. Uma pederneira moderna de ferro sério pode complementar o kit Viking, gerando faíscas ainda mais intensas sobre a mesma isca. Você mantém o espírito da técnica, mas com um resultado de faísca muito maior. Mas antes de você sair e montar seu próprio kit, é importante entender as limitações e o contexto real dessa técnica e o que ela não substitui. O acendedor Viking não é perfeito, nem foi feito para toda situação. Ele não acende gás de fogão com a mesma simplicidade de um isqueiro. Não funciona bem se você tentar usar qualquer pedra lisa úmida encontrada ao acaso e exige treino de coordenação. Em mãos inexperientes, ele parece difícil e lento. Já o isqueiro, em ambiente controlado, ganha de lavado em velocidade. Ele também não substitui métodos de ignição em situações onde você precisa de chama contínua muito rápida. Por exemplo, acender amostras de velas em sequência ou iniciar imediatamente um fogareiro químico sob pressão. Além disso, se você não preparar uma sim corretamente, pode passar muito tempo gerando faíscas sem conseguir brasa, descobrindo que o problema está no aço, quando a verdade não está material errado. Onde o método Viking realmente se destaca, não é um papel de backup resiliente. Quando o combustível líquido evapora, fósforos quebra, plásticos racham, o kit de aço, pedra e isca permanecem o mesmo. Soldados, exploradores e povos antigos entenderam que o fogo não podia depender de um item envolvido com meia dúzia de pontos de falha invisíveis. Você deve se basear em princípios físicos fundamentais. A lição maior é clara. A confiabilidade vale mais do que conveniência quando as consequências do fracasso são graves. O que esse método ensina não é apenas como acender fogo de um jeito legal, mas como pensar em redundância, simplicidade e independência tecnológica. Nossos antepassados resolveram o problema do fogo com soluções que não deixaram bateria, gás ou uma loja abastecida. Eles investiram em habilidade, não em plástico. Em um mundo onde cadeias de abastecimento são frágeis e blackouts deixam cidades inteiras indefesas, saber acender fogo com pedra e aço é mais que um hobby de reconstituição. É uma forma de garantir que, se tudo o que é moderno falhar, você ainda tenha como produzir calor, luz e água quente com um pequeno kit que poderia ter estado na bolsa de um viking há 1000 anos. Se você faz um tipo que valoriza o conhecimento real, não a versão diluída em marketing outdoor, então esse tipo de técnica é para você. Não é sobre escolher entre isqueiro ou acendedor Viking, é sobre ter ambos, entender a ciência por trás de cada um e não depender de apenas uma linha de defesa. Se isso faz sentido para você, você não está no lugar certo. Inscreva-se no Sobrevivência Esquecida, compartilhe este vídeo com alguém que leva a sério a preparação e história de verdade, e fique por aqui para mais técnicas esquecidas, da era Viking à Segunda Guerra Mundial, que ainda funcionam quando o resto do mundo abre um botão e espera que tudo dê certo.